Passear na roça, encontrei Madalena sentada numa pedra, comendo farinha seca, olhando a produção agrícola e a pecuária. Madalena chorava, sua mãe consolava, dizendo assim: pobre não tem valor, pobre é sofredor, e quem ajuda é o Senhor do bom fim. Entre em beco, sai em beco, há um recurso, Madalena. Entre em beco, sai em beco, há uma planta com seu nome. Entre em beco, sai em beco, há um recurso, Madalena. Entre em beco, sai em beco, há uma santa com seu nome. Oh! Meus amados do 8º ano, estamos agora aqui numa aula de história, né? Mais uma aula de história, onde nós vamos só dar uma recapituladinha no que a gente estudou até então e corrigir a atividade que eu passei no módulo, certo? Vamos recapitular essa unidade, meus amados, essas aulas, desde que a gente iniciou as aulas virtuais, diretamente eu com vocês, né? Nós tratamos praticamente de um assunto só, né? Do nosso Dom Pedro I. Primeiro, a independência do Brasil e o primeiro reinado. Basicamente, Dom Pedro I, né? Só recapitulando, Dom João VI estava no Brasil, né? Porque veio para o Brasil fugindo de Napoleão, após Napoleão decretar o bloqueio continental, Portugal ter furado o bloqueio continental, e aí Dom João veio para cá, né? Só que Dom João vai ter que retornar a Portugal em 1821, deixando no lugar dele o Dom Pedro de Alcântara, que tinha 22 anos na época, como regente, príncipe regente, para governar, para reger o Brasil, certo? Acontece que a pressão contra o Dom Pedro e contra o Dom João, para que o Brasil voltasse a ser a colônia anterior que era antes da chegada de Dom João, que levou o Brasil, né, à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, né? O Brasil já não era mais uma colônia, mas parte da metrópole, né? Só que havia uma pressão muito grande para Dom João revogar essas vantagens dadas ao Brasil, né? E aí Dom João volta para lá e tal, e Dom Pedro se vê numa posição de muita pressão, tanto de Portugal quanto pressões internas no Brasil. Portugal, a pressão era para que Dom Pedro voltasse para Portugal e o Brasil retornasse à condição de simples colônia. No Brasil, tinha uma pressão muito grande em cima de Dom Pedro para que Dom Pedro se tornasse o Brasil independente, né? Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro atende aos apelos do povo brasileiro e proclama a independência do Brasil. Não é isso? 7 de setembro de 1822. Quase um ano depois que o pai dele o deixou aqui, né? Muito bem. Com a independência do Brasil, faltava Dom Pedro ver o Brasil ser aceito por outros países, né? A independência do Brasil. O Brasil independente tinha que ser aceito por outros países. E também faltava ao Brasil uma Constituição, né? Que foi escrita, preparada pela Assembleia Constituinte, e só que quando ela foi apresentada, essa Constituição não agradou Dom Pedro, e aí Dom Pedro dissolve a Assembleia Constituinte e juntamente com as pessoas mais próximas a ele, né, indicadas para pessoas qualificadas para tanto, elaboraram uma nova Constituição, a qual ele lança essa Constituição em 1824. Na Constituição de 1824, temos a divisão do Brasil em quatro, do poder no Brasil em quatro, né? Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. E o poder moderador era a atribuição de Dom Pedro I, assim como o poder executivo também, né? Dom Pedro torna-se o primeiro imperador do Brasil, evidentemente, né? Lança a Constituição, né, de 1824, e aí
finalmente, com o tempo, o Brasil passa a ser aceito, reconhecido como nação por outros países. Portugal vai reconhecer também, mas mediante acordos feitos entre Brasil e Portugal, onde o Brasil paga uma quantidade em libras para Portugal, e aí finalmente Portugal aceita a independência do Brasil, né? Pois é, meus amados. Durante esse percurso, esse período do primeiro reinado, Dom Pedro vai enfrentar alguns problemas, né? Lembram das situações que eu contei para vocês? Pois é, o primeiro grande problema que ele vai enfrentar é uma situação que vai acontecer, iniciar-se em Pernambuco, vai espalhar para o Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, né? Que é a chamada Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi uma revolta dos federalistas, o grupo federalista que defendia que teria que haver uma autonomia das províncias, né? As províncias teriam que ter autonomia para criar suas próprias leis, cobrar os seus próprios impostos e diminuir o poder do imperador, e nas províncias mandassem mais os presidentes das províncias, né? E aí o que acontece? Os governadores da província, o que acontece? Esses centralistas ganham a eleição, né, que há para governador da província, só que quando o ganhador da eleição, um homem chamado Manuel de Carvalho Paz de Andrade, quando ele é empossado, ele é ao mesmo tempo destituído por Dom Pedro, né? E aí essa destituição do governador da província de Pernambuco eleito vai fazer com que os federalistas do Pernambuco peguem armas, e essa revolta dos federalistas de Pernambuco vai atingir também Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, certo? Então, esses 4 estados, eles se tornam independentes do Brasil, né? E passam a ser chamados de Confederação do Equador. Essa revolta vai durar de julho de 1824 até novembro de 1824, certo? Quando a Confederação do Equador é debelada, os líderes são presos e mortos, executados, certo? Outro grande problema que o Dom Pedro I vai enfrentar é a chamada Guerra da Cisplatina, né? Eu falei para vocês na aula anterior que a Cisplatina é onde hoje fica o Uruguai, né? E a Cisplatina era disputada bem antes da chegada de Dom Pedro por Portugal e Espanha, né? E aí a Cisplatina estava nas mãos da Espanha. Só que na época de Dom João chega e invade a província da Cisplatina, certo? E aí, durante o governo de Dom Pedro I, do Império do Primeiro Reinado, os nativos, né, as pessoas que viviam na província da Cisplatina não aceitaram a dominação portuguesa, e aí entram em conflito com o Brasil, né? E conseguem, nesse conflito, que o Brasil conseguem tornar-se independente do Brasil. O Brasil é expulso da Cisplatina. E aí é fundada a República Oriental do Uruguai. Certo? Tudo isso a gente já falou nas aulas anteriores, é que estamos só dando uma revisada. E aí, eu passei para vocês a atividade da página 160, a atividade qual que a gente vai responder aqui agora, certo? A primeira questão, né? Leia os 2 textos a seguir sobre a primeira Constituição brasileira e, na sequência, responda as questões. Texto 1. José Bonifácio era favorável à miscigenação natural, pois acreditava que por meio dela se formaria no Brasil, pela mistura dos vários grupos étnicos, uma nação homogênea, sem conflitos raciais. Mais importante que tudo, no entanto, é que o seu projeto de lei de Constituição já incluía a abolição do tráfico de escravos e aconselhava que fosse extinta o quanto antes a escravidão. Esse é um texto de um livro chamado Um Herói Sem Nenhum Caráter, né? Dom Pedro I, Um Herói Sem Nenhum Caráter, né? Certamente. Pois é. Nele diz que o José Bonifácio já tinha a ideia dele é que se incentivasse a miscigenação, né, para que o resultado da miscigenação, a homogeneidade do povo brasileiro a partir da miscigenação, evitasse conflitos raciais, certo?
Isso segundo o autor, né, que escreveu esse livro. O texto 2. A Constituição de 1824, ao definir um censo para os votantes, afastava da vida política inúmeros indivíduos situados nas camadas mais pobres da sociedade. Ainda que a desvalorização da moeda nas décadas seguintes viesse a anular em grande parte esse aspecto. Mais importante, reconhecia implicitamente a manutenção da ordem escravista, pois nem chegava a mencionar os cativos e nada propunha para alterá-la. Pois é. Atividade 1, letra A. Os textos indicam uma diferença fundamental entre o projeto de Constituição do qual José Bonifácio participou em 1821 e a Constituição outorgada em 1824 por Dom Pedro. Qual é a diferença? Basicamente, a diferença é relacionada ao tema da escravidão. Enquanto a Constituição de 1821 propunha o fim do tráfico e da escravidão, a de 1824 não tratava desse tema, certo? Basicamente é a grande diferença desses dois textos. O primeiro texto se trata da abolição do tráfico de escravos e também da própria escravatura. Já no segundo texto, né, a Constituição de 1824 não mencionava, não tratava a questão da escravidão, certo? Letra B. Houve uma resistência à Constituição Brasileira de 1824, elaborada pelo imperador Dom Pedro I. Justifique a sua resposta. Houve uma resistência? Na aula passada a gente falou de um dos conflitos sendo consequência dessa Constituição, né? Que é a Confederação do Equador. Lógico que houve uma resistência, que foi a Confederação do Equador, né? Que queria emancipar aqueles 4 estados do Nordeste do Brasil, certo? Muito bem. Número 2. Considere as alternativas a seguir e analise V para as verdadeiras e F para as falsas. A primeira, a independência do Brasil era algo planejado pelas cortes desde a elevação da colônia à categoria de Reino Unido. Falso ou verdadeiro? Havia um planejamento da corte portuguesa, né, quando houve a elevação da colônia brasileira à categoria de Reino Unido, com Portugal e Algarves? Havia esse planejamento? Evidentemente que não. Então, é falso. Certo? A segunda, o primeiro reinado foi um período politicamente conturbado. Porém, os conflitos se limitaram aos embates na Assembleia, sem grandes revoltas populares. A gente acabou de estudar 2 revoltas, né, populares que aconteceram durante o primeiro reinado. Né? A primeira, Confederação do Equador. A segunda, a Guerra da Cisplatina. Né? Vamos pensar o seguinte: a província da Cisplatina estava pertencendo ao Brasil naquele momento. Então as pessoas, os populares da Cisplatina, revoltaram-se contra o governo imperial brasileiro para tentar conseguir a sua independência, assim como a Confederação do Equador também tentou a sua independência. Certo? Então a segunda é falso. Terceira, a discordância entre grupos federalistas e centralizadores originou conflitos como a Confederação do Equador. Evidentemente que essa é verdadeira, porque a gente acabou de falar agora e falou na aula anterior que o Pernambuco, a província de Pernambuco, possuía 2 grupos, né? Os centralistas que queriam centralizar o poder na figura do imperador e os federalistas que queriam dar mais autonomia para as províncias, diminuindo o poder do imperador. O conflito entre esses 2 desejos, esses 2 grupos políticos com ideias diferentes, vai gerar Confederação do Equador, que é aquela revolta onde os 4 estados do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, vão tornar-se independentes do Brasil por julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses, né? Ambos os partidos políticos brasileiros do primeiro reinado, apesar de suas diferenças, defendiam a centralização do poder. Evidentemente que não, né? Um queria a diminuição do poder do imperador e mais autonomia para as províncias. O outro queria centralizar o poder na figura do imperador. Então, falso. Então vai ser,
Falso, falso, verdadeiro, falso. Falso, falso, verdadeiro, falso. Certo, meus amados? Eu quero desejar-lhes um período de férias tranquilo. Deus abençoe a todos vocês. Eu sentirei saudades dessas aulas que a gente está tendo aqui agora. Imagine as aulas presenciais, como é que está a saudade, né? Muito grande a saudade de vocês. Que Deus abençoe. Logo, logo estaremos todos juntos de volta, certo? E Deus abençoe a todos. Passei na roça, encontrei Madalena sentada numa pedra, comendo farinha seca, olhando a produção agrícola e a pecuária. Madalena chorava, sua mãe consolava, dizendo assim: pobre não tem valor, pobre é sofredor, e quem ajuda é o Senhor do bom fim. Entra em beco, sai em beco, há uma Madalena, entra em beco, sai em beco. Boas férias, meus amados, até a próxima, Deus abençoe a todos.